Em 2015, quando meu pai faria 80 anos, lancei o seu livro de memórias na Lagoa da Conceição, em Floripa, cidade onde vivi 14 anos e fiz faculdade. Para criar um ambiente que remetesse à sua mocidade, servi concertada, uma bebida tomada no mastro de São Sebastião, um ritual ancestral que se repete todo 20 de janeiro nos arredores da Capela de São João Batista, marco histórico de Penha, Santa Catarina, onde nos anos 90 foi aberto o Parque Beto Carreiro. O que eu não sabia é que a tradição em que um tronco é decorado com flores e levado em procissão até a igreja, seguido de danças ao som de tambores, era originalmente uma congada, praticado pelos escravizados que trabalhavam na pesca da baleia, atividade econômica que fez da Baía de Itapocorói um entreposto movimentado nos séculos XVIII e XIX. Milhares de baleias foram mortas para extrair o óleo usado na construção civil e iluminação pública, como mostra este quadro de Debré. O óleo só foi trocado pelo gás porque as baleias, que eram abundantes na costa, quase entraram em extinção. A revelação de que a tradição não era de origem açoriana e sim africana está no livro Negros em Itajaí, dos historiadores José Bento da Rosa e Moacir da Costa, lançado em 2010. O francês viajante Saint-Hilaire passou por aqui no século XVIII e ele tem breves narrativas falando da cultura açoriana e também falando da população negra na região da armação do Itapocorói. Então, por isso, quando eu cheguei aqui em 1982, eu a conheci pelas narrativas dos mais idosos, negros, que moravam na região, alguns ainda, como a Congada de São Sebastião. No próprio continente africano, com a colonização portuguesa, já houve uma cristianização. O rei do Congo, lá no século XVI, ele se converteu ao cristianismo e começou a fazer um cristianismo africanizado. Então, alguns africanos que foram trazidos na condição de escravizados para o Brasil e para a região de Itajaí, eles já vieram cristianizados, mas com esse cristianismo africanizado, onde havia também alguns santos da Igreja Católica, como São Sebastião. As provas da forte presença negra na região foram encontradas nos registros de batismo da capela de 260 anos e também nos relatos orais. Muitos escravizados só eram batizados adultos e outros à beira da morte para não morrerem pagãos. A pesquisa compreende os anos entre 1791 e 1841 e revelou fatos como o da véspera do Natal de 1829, quando o vigário Gregório das Dores batizou o próprio filho com a negra Teresa. Antônio Manuel nasceu livre e o pai, padre, continuou exercendo suas atividades normalmente. Bento também investigou inquéritos policiais. Num dos casos mais escabrosos, a escravizada Juliana processou seu proprietário por infanticídio em 1874. A Lei do Ventre Livre, de 1871, determinou que nenhuma criança nasceria escravizada e desagradou os fazendeiros. As mulheres que engravidavam, às vezes dos próprios donos, eram açoitadas e chutadas na barriga para perderem o bebê, que não tinha mais valor comercial. Realidade brutal que o cartunista e abolicionista Agostini retratou tão bem nestas charges da Revista Ilustrada. Juliana acusou Serafim Borba de enterrar seu bebê de 2 semanas sem batismo, como um animal, morto de tanto apanhar. Ela contou que outro bebê de 8 meses teve o mesmo destino. O procurador convocou a parteira, vizinhos e escravizados para depor, além do próprio acusado e cunhado. Mas ninguém ousou confirmar a violência do fazendeiro. A justiça até mandou fazer a exumação do corpo da criança, mas nada foi encontrado e Borba foi absolvido. Para quem não sabe, toda a praia chamada Armação era praticada a pesca da baleia, como em Búzios, no Rio de Janeiro, e também na praia do Arpoador. Em Santa Catarina, a Armação virou um bairro de Penha, que se emancipou de Itajaí em 1958. O local recebeu escravizados do Congo e Moçambique, que foram trabalhar em ocupações como Calafate, Tamoeiro e Caldeireiro. O trabalho de caçar a baleia cabia aos trabalhadores livres e sobrava para os escravos a pior parte, descarnar o animal e derreter a gordura, que fedia a pacas e queimava horrores. O óleo era misturado a conchas moídas para virar argamassa,
como a que ergueu a Capela de São João Batista, epicentro da vida social do vilarejo. E onde foram parar os descendentes de africanos, que eram chamados de crioulos depois da abolição? Houve uma espécie de êxodo rural, o êxodo negro dessa região. Até os anos 50, 60, essa região não era região de especulação imobiliária. Então essa população que vivia lá eram pequenos proprietários, tinham a posse da terra, muitas vezes não tinha a escritura da terra, e com esse movimento de mercantilização do litoral de Santa Catarina e do Brasil, essas populações foram de diversas formas perdendo suas terras, perdendo seu meio de sobrevivência e tendo que mudar para cidades maiores, no caso Itajaí, e aqui se empregaram em trabalhos urbanos, sobretudo no porto. O local onde foram morar era o Beco do Quilombo, às margens do rio Itajaí-Açu, na Barra do Rio, onde os homens trabalhavam na estiva e as mulheres como lavadeiras. Hoje, as poucas casas remanescentes estão espremidas entre os barcos fantasmas dos estaleiros. Em Itajaí, são poucos os que conhecem a história dos personagens que dão nome às avenidas, ruas e praças. Manuel Ferreira de Miranda nasceu em 1873 e foi pioneiro da educação e do jornalismo. Seu liceu infantil ficava na esquina das ruas Almirante Tamandaré e Camboriú, onde hoje está o SESC. A escola foi aberta em 1906 e alfabetizou gente como Irineu Bornhausen, que depois que casou com Marieta Conder, deu origem à maior oligarquia da cidade. Aliás, a maternidade onde nasci tem o nome da matriarca. Manuel de Miranda era considerado pela elite da época um mulato inteligente e social e comandava o jornal Gazeta de Itajaí. No carnaval de 1912, ele foi vítima de um atentado torpe. Desde aqueles tempos, os enredos carnavalescos combinavam sátira com crítica social e política, e o carro alegórico do grupo Cara Dura criticava a censura prévia que a polícia impôs às agremiações. No meio do desfile, ao passar em frente do quartel, Manuel e outro integrante foram baleados por 4 pracinhas, e o público revoltado invadiu o quartel. O farmacêutico que ajudou a amputar a perna de Manuel foi Heitor Liberato, que hoje dá nome à avenida que corta 3 bairros da cidade. E Pedro Ferreira, que fundou o Gazeta, dá nome à rua perto do ferry-boat. Ele era um médico baiano que teve uma carreira política intensa em Itajaí e participou da Constituinte de 1891. Ele tinha falecido no ano anterior, deixando a comunidade negra órfã. Manuel disse que Pedro morreu de desgosto, de tanto ser chamado de Dr. Macaco pela elite alemã. Adolfo Conder foi deputado federal e governador de Santa Catarina. Seu irmão Vitor Conder foi ministro da Aviação. Marcos foi prefeito, deputado e escritor. Os primos Antônio Carlos Conder Reis e Jorge Bornhausen foram governadores e senadores. Por causa da rixa política, Manuel de Miranda teve que se mudar para São Paulo. Em todo lugar que morou, abriu liceus e jornais, mas jamais conseguiu realizar o sonho de voltar à cidade natal. Ele faleceu em 1939 e não batizou nenhuma rua, mas finalmente foi lembrado em 2010, quando começou um movimento de resgate da história negra da cidade. Me chamava muito a atenção, no Museu Histórico, a população negra só na condição de escravizada. Então, quando a gente vai buscar Manuel Ferreira de Miranda, Firmino Rosa, Sebastião Lucas, no sentido de dar visibilidade à população negra de Itajaí, não apenas na condição de escravizados. Certo. E essa questão também é muito forte de que o estado de Santa Catarina vendeu a imagem de uma Europa incrustada no Brasil. Então, quem não está dentro desse biotipo não é visto como catarinense. Em 1906, a comunidade negra tinha que criar alternativas de existência, pois não podia frequentar os mesmos clubes dos brancos, como o aristocrático Guarani. O líder sindical dos estivadores, Sebastião Lucas, foi cofundador da pioneira Sociedade Beneficente 15 de Novembro. Em 1952, ele foi homenageado no salão de baile do bairro Vila Operária, onde finalmente as meninas negras podiam fazer o tão sonhado baile de debutantes. Também havia um clube de remo para negros chamado Cruz e Souza, o maior poeta simbolista brasileiro, que por acaso é catarinense, e dá nome ao Museu Histórico da capital. Para jogar futebol, os afrodescendentes criaram seu time, ou Humaitá,
que acabou nos anos 40. O livro Negros em Itajaí foi lançado quando a cidade fez 150 anos de fundação. Moacir é um dos responsáveis pelo resgate da festa de Nossa Senhora do Rosário nos anos 90, na paróquia do bairro São João. A cerimônia, semelhante à que foi invadida por militantes de extrema-direita no Dia da Consciência Negra no Rio, integra a fé cristã com a ancestralidade africana. E nós percebemos que na literatura, não só na literatura, mas da cidade, não se tinha sobre negros, falando sobre negro Itajaí. Por isso que nós pensamos fazer Itajaí mais de 150 anos de história. Entendeu? Foi para pensar o negro, em que sentido o negro e a negra são visualizados na sociedade, né? Aí aconteceu que na década de 90, as nossas tias, os nossos idosos, os nossos crioulos, pediram para trazer a festa para comer, que se perdesse a festa. Então nós ressignificamos a festa, que não é mais aquela festa lá do Batal dos Pretos, século XIX, mas também com a perspectiva de luta do movimento social negro dos anos 90 e 2000, que eu acho que é o amadurecimento do movimento, da militância do movimento negro. É uma festa que existe nos dois mundos, tanto no mundo cristão europeu, como numa mistura de religiões africanas, né? Então aqui em Itajaí nós fizemos a primeira legislação sobre diversidade étnica, lá em 1992, 93, para que fosse introduzido no currículo escolar a questão do negro, a demográfica, de que aqui não teve negro, e a questão política, né? Política não partidária, mas política de espaço, de vida urbana. E está apontando caminhos para o futuro também, né? Que desde a cota, desde a política de afirmações mesmo, de transformação da sociedade. E Bento, que viveu anos no Recife, como professor da Universidade Federal, está de volta à cidade. A população negra no Nordeste, inclusive na Bahia e Pernambuco, só adentrou a universidade um número maior com a política de cotas afirmativas. Eu tenho um depoimento de um estudante africano que faz biomedicina na Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez o segundo depoimento. Um professor disse a ele: menino, o que você está fazendo aqui nesse curso? O seu lugar nas ciências humanas, você não tem capacidade para adquirir esse conhecimento. Ele ficou horrorizado. E não era para ser diferente. Isso foi no Recife? No Recife. Eu sempre pergunto para os meus alunos do ensino médio e fundamental: quantos professores negros se tivesse? Enche as duas mãos. Por aqui está já isso. Quantos médicos negros conhecem? Enche as duas mãos. Eu pergunto para você: quantos garis, quantos lixeiros você conhece que são negros? Quanto conhece? Enche a mão? Né? Enche a mão. Será que dentro daqueles centenas de homens e mulheres negras que cada um dos sólidos não tem um capaz de ser médico, engenheiro, jornalista, professor? Onde o Bento sempre diz: se há mais de um, como é que fala, Bento? O mais um é sempre mais que dois.